A arte de ganhar dinheiro, as regras de ouro. Sabe por que você não tá rico ainda? Porque cada hora você faz uma coisa diferente. Você não foca. E é isso que tá falando aqui nesse livro. E quem tá falando isso não sou eu, quem fala isso é o Peter Barnum, e ele escreveu esse livro, A Arte de Ganhar Dinheiro, As Regras de Ouro, há mais de 140 anos atrás. E esse livro ele é muito atual, até os dias de hoje. Há 140 anos atrás não existia essa popularização do coach. Então ele vai muito direto ao ponto, sem enrolação, sem firula. E nesse capítulo de hoje, ele está falando para não diluir os esforços. E eu tô fazendo uma série aqui no canal sobre todos os capítulos desse livro. E eu vou deixar o link aqui embaixo para que você veja os capítulos anteriores. E se você quer ver os próximos capítulos, já se inscreve aqui no canal para não ficar de fora e não perder. E deixa seu like também e comenta aqui embaixo se você concorda, se você não concorda, o que você está gostando e o que você não está gostando nessa série, né? E a gente já tem aí bastante capítulos gravados, já dá até para poder fazer uma maratonada, né? Nesses vídeos, né? E aqui ele começa falando para não diluir os seus esforços, né? E aqui ele começa no livro falando, ó, envolva-se apenas com um tipo de negócio, mantenha-se fiel a ele até que tenha sucesso, ou até que a sua experiência demonstre que você deve abandoná-lo. Um martelar constante em um prego geralmente o levará finalmente para dentro, para que possa funcionar. Quando, quando a atenção Quando a atenção indivisível de um homem está cercada por um objeto, sua mente estará constantemente sugerindo melhorias de valor e lhe escaparia do seu cérebro se estivesse ocupado com dúzia de assuntos diferentes, né? Aqui o que ele está falando basicamente é isso, né? De se manter focado em uma coisa. Quando você se mantém focado em uma única coisa, o que que acontece? A sua cabeça vai trabalhar melhor naquilo, vai ter soluções melhores para os problemas que vão aparecer, porque tudo aparece diversos problemas, né? Principalmente quando você está empreendendo. Quando você está empreendendo, Deus meu, sai problema de dentro do buraco para você poder resolver problemas diferentes, né? E aqui ele está falando que se você estiver focado em uma única coisa, você vai conseguir resolver esses problemas muito mais rápido, muito melhor. E quando você está com a sua experiência, você está ali diluído em várias coisas, você não consegue focar em uma e ter resultado naquela uma que você está fazendo, né? A não ser que você já tenha alcançado sucesso e com a sua experiência, né? Lembrando de todos os capítulos passados, né? Com a sua experiência, você vê que aquilo ali já não vai crescer mais se você se dedicar. Então você já cria um sistema para aquilo, cria uma metodologia para aquilo e aí vai seguir para outras coisas, né? E aqui ele está falando que muitas fortunas escapam pelos dedos de um homem porque ele estava ocupado em demasiado com negócios ao mesmo tempo. Há um bom senso na velha advertência contra ter muitos ferros no fogo ao mesmo tempo, né? Assim, lembrando que esse livro aqui ele foi escrito há 140 anos e aqui ele está falando do ferreiro, né? Que o ferreiro só coloca um ferro de cada vez no fogo. E se você colocar vários ferros no fogo, é melhor, vai dar algumas ziquezira aqui, que é o que ele tá falando, né? Então, eu separei um vídeo aqui bem interessante que fala sobre isso e eu vou colocar aqui pra gente poder assistir junto, beleza? Que tem ali na Marginal Pinheiros. Eu cheguei pontualmente na hora marcada, mas só eu cheguei pontualmente na hora marcada. Fiquei lá 1 hora esperando. Já estava quase desistindo. Na verdade, achei que estavam desistindo de mim e não eu que estava desistindo. Até que chegou um cidadão de terno preto, walkie-talkie no ouvido, eu sentado no restaurante sozinho, com um cara tipo de policial civil fazendo bico, assim. Aí chegou pertinho da mesa, encostou, falou: "Senhor Luciano Huck?" Falei: "Pois não. Me acompanhe." Falei: "Pois não." E lá saiu eu atrás do senhor de terno preto, sem falar uma palavra, no shopping D&D, andando. E aí, só para contextualizar um pouco quem era aquele menino que estava sentado na mesa e o que estava acontecendo na minha vida naquela época, a gente está em 1999, um ano que Chico Anísio, grande mestre do humor e da criação e enfim, de ideias, tinha dito numa entrevista, até anotei para ele, abriu aspas e disse: "O Serginho Groisman chegou na emissora
com 15 anos de atraso e o Luciano Huck veio com 10 anos de antecedência. Na época o Chico estava falando das contratações que a TV Globo tinha acabado de fazer. Até hoje eu discordo do que ele disse do Serginho na época, mas em relação a mim eu acho que ele tinha alguma verdade ali, acho que ele tinha alguma razão. Naquela mesa do shopping estava sentado um moleque que devia ter 20 e poucos anos, tinha 20, não sei fazer essa conta, mas uns 26, 27 acho, criado a pão de ló em São Paulo, filho de pais separados, classe média paulistana, meu pai e minha mãe professores universitários que são até hoje, minha mãe vive só da faculdade até hoje, e naquela altura aquele moleque que estava sentado na mesa apresentava um programa na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, chamava H, ao vivo e no mesmo horário do Jornal Nacional. O nome técnico do programador que fez isso na Bandeirantes era insanidade pura, absoluta falta de bom senso, mas que hoje olhando para trás e vendo como é que era a fotografia daquela época, acho que a gente era meio guerrilheiro, assim, a gente era um núcleo subversivo, dentro da televisão, sem ter essa consciência. Acho que a gente tinha uma coisa corajosa, a gente era muito pouca gente, fazia de tudo. Quando a gente fazia programa ao vivo, de verão, que a gente resolveu fazer aqui no Rio, eu entrava no palco. Deixar um pouquinho mais rápido só. Com o palco grudando ainda, tinha acabado de pintar o palco. O link era uma panela que a gente virava pro satélite, assim, achava, se caísse, obviamente que ia ficar uma tela preta de 1h30 na Bandeirantes. Mas a gente se virava, a gente fazia com muito pouco dinheiro, mas fazia um programa que eu acho que tinha um pouco da irresponsabilidade da época, a gente não tinha compromisso com nada, se não der ninguém assistia mesmo, então se não desse certo não tinha problema, entendeu? Então você tem mais chances, tem menos responsabilidade, tem mais chance de tentar ser diferente. Eu acho que acho que eu e minha turma já era muito criativo na época e tinha essa coragem e responsabilidade ainda meio juvenil de não entender muito o que estava acontecendo. Você para pensar, a gente fazia em cima do programa mais importante da TV brasileira. De um lado você tinha o William Bonner, do outro lado você tinha a Tiazinha, por exemplo. Aí você tinha a Fátima, toda séria, do outro lado da feiticeira enfiando a bunda na televisão. Então, mas era divertido, era uma fase realmente muito divertida. A gente fazia a televisão sem compromisso, assim. A gente contava muito com a nossa criatividade. Tem uma passagem engraçada que eu acho que marca muito aquela época da minha vida, na TV Bandeirantes ainda. Eu acho que era muito que era o H naquela época, e acho que por isso que foi desdobrando. Ia ter o Oscar, e foi o ano que a Fernanda Montenegro era indicada a melhor atriz com o Central do Brasil, e o Benigni, com A Vida é Bela, tinha também 180 indicações pro Oscar. Aí, 4 dias antes do Oscar acontecer, a gente resolveu, não, vamos cobrir o Oscar. Só que é óbvio que a Bandeirantes não tinha direito para ficar nem a 5 quadras do tapete vermelho. Mas vamos cobrir o Oscar? Tá bom, vamos cobrir o Oscar. Aí a gente viajava pequenininho, fui eu, um diretor meu, mais um produtor, mais ator, 4 pessoas para Los Angeles. E aí tinha um amigo meu que tinha produzido o filme do Benigni, não sei o que lá, e a gente não tinha que ir barato, todos os hotéis estavam lotados. Eu liguei pro Gianni e falei, Gianni, podemos ficar na tua casa? Ele falou, lógico, tal. Aí cheguei na casa dele, muito gentil, me arrumou 2 ingressos melhor, primeira parte. O cara, ó que loucura, né, velho? O cara foi pro lugar sem dinheiro, sem estrutura, pedindo lugar pra poder ficar na casa dos outros. Cara, assim, se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que realmente as pessoas de sucesso precisam ter uma coragem gigantesca, né? Pra poder fazer as coisas. Esqueci. Entro no avião. Classe executiva, consegui com as minhas milhas, sentei no avião, não sei o que lá, indo pro Oscar, pensando nas coisas e tal. A hora que eu vejo, senta do meu lado a dona Fernanda Montenegro. Do meu lado. Falei, dona Fernanda, eu tô indo pro Oscar. A senhora tá indicada, a senhora se incomoda em me dar uma entrevista no voo? Ela falou, não, meu filho, ficou com pena de mim, né? Pode mandar. E não tinha essas coisas, não tinha celular, nada. Tinha as câmeras um pouco mais. Eu travei a câmera entre a poltrona da frente e entrevistei a dona Fernanda. Então já tinha entrevista exclusiva. A dona Fernanda não tinha nada pra fazer no voo, ficou me conversando, né? Então eu já tinha entrevista exclusiva com a dona Fernanda Montenegro, beleza. Aí cheguei, fui pra casa desse meu amigo em Los Angeles, e ele, muito gentil, me deu 2 ingressos de orquestra lá embaixo pro Oscar. Nunca tinha ido, tava achando ótimo e tal. Aí tava sentado 2 dias antes do Oscar, começou uma confusão na casa do Gianni, gente brigando. Eu passou a produtora e falei, o que tá acontecendo? Falei, não, o Benigni precisa de mais 2 ingressos pro Oscar, pra tia dele que veio de Roma e não tem mais ingresso. Falei, bom, se ele me dá a entrevista, eu dou os meus ingressos. Aí, batata, falou, peraí, ligaram e falaram, olha, o Benigni dá uma entrevista pra você se você der os 2 ingressos. Falei, tá fechado. Aí no dia seguinte fiz a entrevista no quarto dele, que foi ótima também, e voltamos pro Brasil com a entrevista com o Benigni e com a Fernanda Montenegro. Então eu acho que esse era muito o espírito subversivo da época da televisão que eu fazia, que era uma coisa sem compromisso, mas sempre tentando fazer o melhor conteúdo possível com os parcos recursos que a gente tinha na época. Mas o fato é que isso dava 5 pontos à noite na Bandeirantes, em cima do Jornal Nacional, o que era uma coisa bem importante. Só para contextualizar um pouco melhor, além do programa de TV que eu fazia, nessa época que eu estava com 26, 27 anos, eu tinha boate em Maresias, São Paulo, Rio de Janeiro, tinha restaurante em São Paulo, tinha uma coluna diária no Jornal da Tarde, apresentava um programa de rádio domingo à noite na Jovem Passat,
Eu tinha uma pousada em Fernando de Noronha e um monte de coisa que eu não me lembro. Tudo isso naquela época, juro pra vocês, feito sem um tostão. Meu pai tinha me emprestado $6.000 em 92, em julho de 92, pra eu abrir o Cabral, que eu devolvi pra ele. E depois a gente foi pedalando as coisas de conseguir patrocínio pra fazer as coisas, enfim. A gente foi... acho que eu fui empreendendo do jeito que eu podia. Até que eu não ganhei dinheiro nenhum na época ainda, mas trabalhava muito. Mas deixa eu voltar um pouco, só pra... Não, você vê que isso tem a ver também até com os capítulos anteriores também, né? À medida que a gente vai vendo esses vídeos, né? Cara, eu assisti esses vídeos há muitos anos atrás, então eu não lembro exatamente todo o conteúdo dele, por isso que eu tô assistindo aqui junto, né? E você vê que esses vídeos, contando, né? Você vê que algumas coisas eles se conectam com os vídeos anteriores, com as histórias dos vídeos anteriores, né? Que conta aqui das regras de ouro. Então, você vê que essas regras, por mais que tenha sido escrito há 140 anos, na prática, elas se aplicam a essas pessoas que têm sucesso, né? Por mais que tem muita gente hoje em dia que não gosta muito do Luciano Huck, é indiscutível, indiscutível que ele é uma pessoa de sucesso. É um sucesso financeiro. Eu não sei como é que é dentro da casa dele, né? Não sei como é que é, mas eu acredito que ele tem sucesso familiar também, com a família dele, com a Angélica, que ele é casado. Então, indiscutivelmente, ele é uma pessoa de sucesso. Então, você vê que as regras, né, vão sendo aplicadas por essas pessoas que têm sucesso. Então, nos detalhes, assim, sabe? Eu peguei o dinheiro emprestado, eu consegui devolver o dinheiro, fazendo uma loucura, e no final ali ele falando que não conseguia dinheiro. Isso aí tem muito a ver com os capítulos atrás, que tem um link aqui embaixo, se você quiser ver, se você quiser maratonar, né? Mas é muito interessante ver como é que as regras, à medida que a gente vai vendo, vai fazendo aqui com as regras, vai vendo que elas vão batendo, né? E nos dias de hoje, mesmo o livro sendo escrito há 140 anos atrás, nos dias de hoje, ainda as regras estão sendo válidas, né? Cara, e essa montanha aqui atrás é bonita, né? Olha, ó. Aqui essa câmera não tá muito boa, não, mas olha essa aqui. Bacana, né? Vamos voltar lá pro vídeo. Só pra contextualizar esse 1999, quem era esse menino que estava sentado naquela mesa do Shopping D&D? Então eu volto pra mesa, tava lá sentado eu, me achando o pica das galáxias. E só com o tempo acho que eu pude aprender e entender que quem estava sentado ali era um menino um tanto quanto mimado, eu acho, com um universo um tanto quanto limitado aos jardins de São Paulo, apesar de muito criativo, mas estava ali. Acho que eu, daqui a pouco chegou na minha melhora como ser humano, que acho que aconteceu nos últimos 14 anos. Mas o fato é que eu comecei a seguir aquele cidadão de terno, com pinta de James Bond de Irajá, fui seguindo o cidadão que entrou num elevador no meio do shopping, subiu o elevador e foi tipo, sabe Alice nos Países das Maravilhas, que ela entra no toco de árvore e sai numa outra dimensão, numa casa? Foi isso, eu entrei naquele elevador no shopping e segui o cidadão. E fui seguindo ele no corredor do hotel e voltando à minha contextualização, que eu falei que era um menino mimado sentado naquela mesa, eu acho que 14 anos depois daquela cena naquele corredor, tô aqui hoje, e eu acho que eu finalmente entendi a minha missão na televisão e no mundo. Eu acho que foi a televisão, sem a menor dúvida, principalmente a TV Globo, e eu acho que tá sendo a minha escola, porque eu digo que a gente faz que é televisão de alta performance, e que aos trancos e barrancos, eu acho que tá me ensinando e me ensinou muito o que eu acho principal para qualquer empreendedor em qualquer estágio da vida, que é ter foco. Você ter um olhar criativo sobre o mundo, acho que muito mais do que talento é treino, cara. É o treino de como você olhar as coisas. Acho que quanto mais você treina, mais criativo você fica. E eu acho que se você não conseguir atrelar a sua criatividade a uma pitada bem grande de disciplina, de trabalho e principalmente de foco, que eu já disse, você acaba virando uma pessoa cheia de ideias, mas perdida nas suas ideias. Você não consegue colocar nada de pé. E eu acho que, sem dúvida, a mudança para a TV Globo na minha vida, nesses últimos 14 anos, foi, acho que, o grande divisor de águas na minha vida. Acho que não só pelo novo emprego, pelo novo desafio, por ter mudado de cidade, por ter sido obrigado a fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Acho que eu tive o privilégio de trabalhar com interlocutores do mais alto nível. E eu acho que me fez uma pessoa melhor, assim. Eu acho que o programa que eu faço hoje me possibilitou entrar na casa das pessoas sem nenhuma credencial política ou qualquer coisa. As pessoas me recebem de braços abertos. Acho que eu pude ver esse país inteiro de norte a sul e estou podendo fazer isso. Então acho que eu virei uma pessoa muito mais democrática. Eu acho É muito interessante, né? O que ele fala aqui, que é realmente o foco, né? E a gente tem uma visita aqui. Deixa eu ver se eu consigo filmar ela antes que ela corra. Aí, ó. Ah lá. Que bacana. Ela veio também saber sobre a série. Deixa eu vou tentar voltar aqui. É muito interessante ele falando, né, a respeito desse foco que precisa se ter, né? Que a vida dele mudou a partir do momento que ele focou no negócio, né? Então, vamos continuar vendo aqui.
Eu acho que eu não tenho a menor vergonha de falar que eu sou despido de qualquer tipo de preconceito hoje. Acho que eu sento com o mesmo prazer com a Gaviões da Fiel, como eu posso sentar com a Presidente da República, como eu posso sentar na Rocinha, e vou estar com a mesma roupa, vou falar as mesmas coisas, vou pensar as mesmas coisas. Então, eu acho que eu melhorei muito como ser humano. E eu acho que essa mudança de vida foi fundamental. Acho que eu quando fui contratado pela TV Globo, eu vim num pacote que incluía eu, Jô Soares, Ana Maria Braga e Serginho Groisman. Ou seja, se fosse para apostar em quem dava errado, eu pagava dobrado, né? Quem não vai dar certo? Ele, ninguém conhece. Eu não tinha nenhuma tradição na TV, eu não era conhecido do grande público, eu tinha uma molecada que me acompanhava no H, e quando eu cheguei na TV Globo, eu fui colocado num horário que foi ocupado pelo maior nome da história dos auditórios no Brasil, foi Abelardo Barbosa, Chacrinha, e para concorrer com um cara que era um monstro da televisão na época, que era o Raul Gil. O fato é que não foi fácil esse começo, de maneira nenhuma. Eu acho que foi um processo longo, porém constante, para eu entender qual que era a televisão que eu gostava e principalmente sabia fazer, e mais do que isso, que o público esperava de mim. E eu acho que teve um processo muito interessante, muito rico, que eu trago para o meu Day One, que eu acho que a TV Globo, aos poucos, foi me exigindo assim, uma exclusividade, não só de ideias, mas de força de trabalho também. Que no começo, quando você tá meio moleque, cheio de ideia e tal, a sensação que você tem é que você tá sendo tolhido, né? Estão querendo me apertar, me tolir as minhas ideias, você se sente meio incomodado, mas acho que hoje, olhando para trás, foi fundamental esse enquadramento que eu tive. Quando você tem ideia demais, alguém precisa te enquadrar. E me ajudou a focar, eu acho que eu aprendi na marra a ter foco. Hoje, olhando para trás, eu vejo que era um monte de gente que gostava de mim, que estava afim que o projeto de televisão desse certo, que queria muito que virasse realidade tudo que a gente estava planejando, então me obrigaram a ter foco, ou seja, me exigindo exclusividade das coisas. Teve um dia que eu já estava na Globo há uns 2 anos, estou lá 14, o programa patinava, a gente ia, brigava, perdia, ganhava e tal, e um dia que na Ops Quintas, o Mário Lúcio Vaz, por quem tenho profunda admiração e respeito, meu amigo, então diretor artístico da TV Globo, me chamou na sala dele, porque eu tinha trazido a Bandeirantes toda a minha turma, né? Eu era um núcleo dentro da TV Globo, tinha minha turminha e tal. Que tinha trazido a Bandeirantes, tinha trazido a MTV e tal. O Mário chegou, sentou e falou: Luciano, eu gosto muito de você e a sua carreira, eu acho que chegou no momento que você tem 2 caminhos. Pra cima ou pra fora? Qual você prefere? Falei, Mário, a primeira opção me soa mais suave. Se você puder me ajudar. Enfim, acho que a partir desse dia, que não é o meu Day One, hein? Eu acho que a TV Globo começou como indústria, botar a máquina pra funcionar a meu favor. Eu vendi tudo que eu tinha. Tudo que não era diretamente ligado à televisão e à TV Globo, me desfiz bares, restaurantes, rádio que eu tinha na época, revista, posada, vendi tudo. Eu liquidei a fatura e iniciei um novo ciclo da minha vida, o que foi um gesto de desprendimento pra mim. Falei, vamos livrar disso e vamos focar, que eu acho que é isso que eu preciso. E foquei. Eu decidi que nada que tivesse além dos muros do Projac, que precisasse de tempo, ou que eu precisasse da minha capacidade criativa, me interessaria, que eu ia focar na TV Globo. E acho que funcionou. Acho que minha vida melhorou como um todo. Quando eu consegui, na marra, ter a noção que eu tinha que focar, deixar as coisas para trás, olhar para frente. Eu acho que meu dia a dia melhorou, meu tempo melhorou, minhas ideias passaram a ser focadas, minha vida pessoal melhorou, comecei a organizar minhas férias, que eu acho importante para quem trabalha com ideia. Enfim, eu acho que esse foco na marra foi fundamental, foi um movimento acertadíssimo. Mas para voltar ao meu Day One e não ficar me perdendo, tava andando atrás do nosso James Bond. Então, esse aí, né, é o vídeo que eu separei pra gente poder assistir aqui juntos, né? Que foi o foco que o Luciano Huck teve que ter, né? Que realmente faz muito sentido, né? Quando você tá focado em alguma coisa, você consegue fazer com que aquilo cresça, você consegue resolver os problemas daquilo, e eu concordo com o livro, né? Comenta aqui embaixo se você concorda também. E o seguinte, né? Esse aqui é o episódio. Realmente eu concordo com o foco que a gente precisa ter nas coisas. Esse vídeo eu acho que ele ilustra muito bem isso, né? Porque o Luciano Huck, querendo ou não, ele é uma pessoa de sucesso, né? E comenta aqui embaixo se você concorda, se você não concorda, o que você tá achando da série. Hoje a gente teve uma visita bem bacana e inesperada aqui no sítio, né? E comenta aí o que você acha, se inscreve no canal pra ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 pessoas até o final do ano. E é isso aí. Muito obrigado e tchau.